Questão 4, classifique em verdadeiro ou falso. Todo número não nulo elevado ao expoente 2 resulta em um número positivo? Verdade, gente. Todo número ao quadrado transforma-se em um resultado positivo. Então, a questão A é verdadeira. 5 ao quadrado é 25 e menos 5 ao quadrado também é 25. Letrinha A, verdadeira. Letra B. Todo número não nulo elevado ao expoente par resulta em número positivo? Verdadeiro também. Então, o expoente pode ser 2, o expoente pode ser 4, o expoente pode ser 6. Sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. Letrinha C. Todo número não nulo elevado a expoente ímpar resulta em número negativo. Bom, não é verdade, gente. Automaticamente o aluno pensa assim: ah, se todo número com expoente par fica positivo, então todo número com expoente ímpar vai ficar negativo? Não, nem sempre, tá? Por exemplo, ó, peguei aqui esses dois exemplos. O menos 2 ao cubo e o mais 2 ao cubo. Ó, expoente 3, 3 é ímpar, ok? Menos 2 ao cubo, então eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos 8. Então, nesse caso, o resultado ficou negativo. Mas quando o expoente for positivo, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Então, o resultado é mais 8. Ou seja, toda vez que o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Quando o expoente for ímpar, mantém o sinal. Ou seja, se ele for negativo, permanece negativo. Se ele for positivo, permanece positivo, tá? Então, a letrinha C é falsa. Letrinha D. Todo número negativo elevado a expoente ímpar resulta em um número negativo? Sim, o que a gente acabou de ver? Que se o expoente for ímpar, mantém o sinal. Então, se ele é negativo, ele vai continuar negativo. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 27. Verdadeiro. Letrinha E. Todo número positivo elevado a expoente ímpar, então aqui são exemplos, tá? Resulta em um número negativo? Não. Se ele é positivo, ele vai continuar positivo. Então, mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vai dar mais 8. Então, aqui é falso. E a letrinha F. Todo número positivo elevado a expoente ímpar resulta em um número positivo? Verdadeiro. Se o expoente é ímpar, mantém o sinal. Se ele é positivo, continua positivo. Então, ficou VVF, VFV. Na questão 5, ele pede para nós verificarmos no exercício 3, as bases em relação ao expoente. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Ó, eu vou pegar aqui dois exemplos. O menos 5 ao quadrado, o menos 5 ao cubo. E vou pegar também um mais 5 ao cubo, ok? Todo número com expoente par é sempre positivo. Então, o expoente pode ser 2, 4, 6, 8, 10, enfim. Se o expoente é par, então o resultado fica positivo. Agora, quando o expoente for ímpar,
mantém o sinal. Se ele é negativo, permanece negativo, e se ele é positivo, permanece positivo. Então, aqui no caso, eu tenho menos 125, e aqui eu tenho mais 125. Então, é isso que vocês vão colocar aí na questão 5. Expoente par, resultado é sempre positivo. Expoente ímpar, mantém o sinal. Questão 6. Considere a afirmação. Menos 5 ao quadrado é diferente de menos 5 ao quadrado. Olha que interessante, né, gente? Quando eu tenho esse caso que não tem parênteses, o que que significa? Significa que o expoente 2, ele pertence somente ao número 5. O que que quer dizer isso? Que a gente copia o sinal de menos e 5 ao quadrado é 25. Já nesse caso, quando o número está entre parênteses, quer dizer que o menos 5 está ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado é 25, e o menos ao quadrado, menos com menos, dá mais. Então, quando está entre parênteses, faz regra de sinais. Quando não está entre parênteses, mantém o sinal. Então, é verdade. Elas são diferentes. Questão 7. Reparem que a letra A e a letra B são semelhantes, né? A diferença entre elas é o parênteses e automaticamente vamos ver o que acontece aí, ó. Letrinha A. Vou copiar o sinal de menos. E 6 ao cubo? 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36, vezes 6, 216. Ó, o expoente ímpar permaneceu negativo. Só que na letra B, apesar de ele estar entre parênteses, expoente ímpar mantém o sinal, ou seja, nesse caso também vai ficar negativo. E 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6, 216. Letrinha C. Resolve primeiro parênteses. Menos 5 mais 2 é a mesma coisa, ou desculpa, menos 5 mais 7 é a mesma coisa que 7 menos 5, ou seja, 2. Então, aqui eu tenho 2 elevado à quarta potência. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Como o expoente é par, então a resposta é mais 16 ou somente 16. Letrinha D. Vou copiar o menos 3 vezes e vou resolver primeiro dentro do parênteses. Menos 2 mais 7 é a mesma coisa que 7 menos 2, que é 5. 5 ao quadrado. Resolva sempre a potência primeiro, ok? 5 ao quadrado é 25, então eu tenho menos 3 vezes 25, que vai dar menos 75. E letrinha E, menos 7 ao quadrado, mas reparem que o 7 não está entre parênteses, então eu vou copiar o sinal de menos. 7 ao quadrado é 49, que é 7 vezes 7, né? Vou copiar o sinal de mais, por quê? Porque eu preciso resolver essa potência primeiro. E menos 7 ao quadrado, todo número ao quadrado se torna positivo. Então, menos 7 ao quadrado vai dar mais 49. E olha que interessante, menos 49 mais 49 dá zero. Questão 1, a divisão de números inteiros relativos. Meus amores, não muda muita coisa da multiplicação. A gente faz divisão normalmente e continua fazendo regra de sinais. Ou seja, sinais iguais fica mais e sinais diferentes fica menos. Faz a divisão e faz a regra de sinais. Então, aqui na questão 1,
nós temos a seguinte situação. Qual é o número que dividido por 3 dá 2? Bom, eu posso fazer a operação inversa, né? 2 vezes 3, que dá 6. E como os dois números são positivos, então a resposta é positiva também, mais 6. Ou somente 6, tá bom? Letrinha B. Que número que dividido por 3 dá 2? É o 6. Mas vocês repararam que o resultado é negativo? Para o resultado ser negativo, eu preciso de um positivo e outro negativo. Se esse é negativo, então esse é positivo, ó. Mais com mais fica mais com menos fica menos. Letrinha C, também vai dar 6, que dividido por 3 dá 2, né? Letrinha D também. 6 dividido por 3 dá 2. Agora, vamos nos atentar aos sinais. Se o resultado é negativo, é porque eu tinha um positivo e outro negativo. E aqui, se eu tenho um resultado positivo, então eu preciso de dois sinais iguais. Se esse é menos, esse também era menos. Menos com mais dá menos. 6 dividido por 3 dá 2. Menos com menos dá mais. E 6 dividido por 3 dá 2. Próximos itens. Que número que dividido por 5 dá 4? 5, 10, 15, 20. 20 dividido por 5 dá 4. Como os números são positivos, então aqui era mais 20 ou só 20. Então, aqui é tudo a mesma coisa, aqui é tudo 20, né? 20 dividido por 5 dá 4. Agora, vamos nos atentar aos sinais. Resultado negativo, preciso de sinais diferentes. Se esse é menos, então esse é mais. Sinal negativo, se esse é mais, então o outro é menos. Agora, olha esse daqui, é positivo. Se esse é menos, o outro também é menos, porque menos com menos dá mais. Questão 2, então, vamos só completar a tabela. Mais dividido por mais resulta em mais. Coloca o sinalzinho de mais no final. Mais dividido por menos resulta em menos. Menos dividido por mais resulta em menos. E menos dividido por menos resulta em mais. Ou ainda, temos lá embaixo, né, duas perguntinhas. O quociente de dois números de mesmo sinal é um número positivo. Então, o que ele tá querendo dizer com isso? Quociente, o resultado de uma divisão. Então, quando uma divisão tem dois números com o mesmo sinal, fica positivo. E se na divisão tiver um positivo e um negativo, fica negativo. Exercício 2. Determine os quocientes, ou seja, as divisões. 15 dividido por 3 dá 5. Menos com mais, fica menos. Letrinha B. 27 dividido por 3 dá 9. Mais com menos, fica menos. Letrinha C. 42 dividido por 3 dá 14. E menos com menos, fica mais. D. 120 dividido por 8 dá 15. E mais com mais, fica mais. E. 200 dividido por 5, dividido por 8. Então, nós temos aqui menos 200, divididos por menos 5, dividido por menos 8. Vamos por partes. Primeiro, a gente vai fazer, então, 200 dividido por 5, que vai dar 40. E menos com menos fica mais. Agora, divide isso daqui por menos 8. 40 dividido por 8 dá 5, e mais com menos dá menos. Então, a letrinha E é menos 5. E a letrinha F,
54 dividido por 6 dá 9, e menos com menos fica mais 9. Síntese das operações. Quando ele pede para nós fazermos uma síntese, um resumo, uma explicação de como resolver tais exercícios. Letrinha A, calcular a soma algébrica de 2 ou mais números inteiros relativos. Então, uma sugestão, vou pegar como exemplo aqui, ó. Menos 9 mais 4, menos 3. Qual é a sugestão? Somar os números de mesmo sinal. Então, aqui eu tenho o menos 9 e o menos 3. Como os dois são negativos, então eu vou somar os negativos. Então, aqui vai dar menos 12, e aí eu copio mais 4. Menos 12 mais 4, eu gastei R$12, só tenho 4, então falta 8. Então, qual é a sugestão aqui? Somar os números de mesmo sinal, para depois realizar a operação. Efetuar a multiplicação de 2 ou mais números inteiros relativos. Super simples. Se a gente vai multiplicar, então, eu posso simplesmente fazer a multiplicação e depois a regra de sinais. 2 vezes 3 é 6, e mais com menos fica menos. Então, multiplica os números e faz regra de sinais. Letrinha C, efetuar a potenciação de 2 ou mais números inteiros relativos. Também podemos usar aquele exemplo que nós vimos anteriormente. Quando o expoente for ímpar, mantenha o sinal. Quando o expoente for par, a resposta se torna positiva. Então, aqui eu tenho menos 2 ao cubo, que vai ficar menos 8, e menos 2 ao quadrado, que vai ficar mais 4. E efetuar a divisão de 2 ou mais números inteiros relativos é o mesmo procedimento. Faça a divisão e depois a regra de sinais. 20 dividido por 2 dá 10 e menos com menos dá mais. Simples assim. Questão 1, complete os esquemas. Então, aqui é só a gente seguir a setinha. 50 dividido por 5 é 10. Menos com menos, mais 10. 10 dividido por 2, 5. Mais com mais, fica mais. Olha que bonitinho. Aí, vocês perceberam que aqui embaixo, ó, tem um espacinho para ser completado, não é verdade? O que que você tem que perceber? Do primeiro para o último, de 50 foi para 5. Ele dividiu por 5 e depois dividiu por 2. Isso daqui é a mesma coisa que dividir por 10. Só que, como aqui tá menos e aqui tá mais, então aqui fica menos 10. Letrinha B. Vou começar pelo final, que é mais fácil. 20 vezes 2 dá 40, e menos com menos fica mais. Agora aqui, que número que vezes 4 dá 20? Ah, o 5, né? 5 vezes 4 dá 20. Se aqui tá menos, então quer dizer que é menos com mais, que fica menos. Multiplicar por 4 e depois multiplicar por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 8, ó. 5 vezes 8, 40. E mais com mais, fica mais. Letrinha C. Que número que com menos 20, né, dá menos 50? Então, olha que interessante, né? Do 20 vai para o 50, aumentou 30. Só que eu não posso deixar só 30, porque 30 menos 20 dá 10, estaria errado. Então, aqui eu tenho menos 30, olha só, menos 30 com menos 20
dá menos 50. Gastei 30 numa blusinha, gastei 20 num chinelo, então, eu gastei 50. Mesmo pensamento aqui, ó, eu tenho menos 10 e menos 30. Então, aqui eu tenho menos 20. Menos 20 com menos 10 dá menos 30. Bom, se eu fizer menos 10 e menos 20, é o mesmo que menos 30, ó. De menos 20 com menos 30, eu tenho menos 50. Finalizando no item D, olha só. Menos 8 com menos 20. Dois números negativos, são duas dívidas. Eu gastei 8, depois eu gastei 20, então eu gastei 28. E agora aqui, ó. Eu tinha 15, agora estou devendo 8. O que que isso significa? 15 mais 8 dá 23. Então, eu tava devendo 23. Paguei 15, agora falta 8. Mais 15 com menos 20 dá menos 5. Ó, menos 23 com menos 5, menos 28.